Boa noite, senhores. Mais uma vez, Marcos. Muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar do assunto chamado República. Todo mundo fala de República, Res Pública, Estado republicano, e nós vamos entender o porquê, da onde vem isso. Isso vem da cabeça de um cidadão chamado Platão, nascido tipo uns 300 anos, 300 e poucos anos antes de Cristo. Ou seja, faz tempo que o camarada está nessa briga aí. E é um assunto recorrente com relação à nossa ideia de Estado, uma vez que nosso Estado é tido como um Estado republicano. Esse Estado republicano idealizado por Platão, ele apresenta umas coisas que nós vamos colocar aqui. Na verdade, ele escreve 10 livros, ele inicia esse livro tratando das benesses, dos malefícios da idade, e vai discorrendo. Depois ele discute a respeito do aspecto justiça, o que é justiça, e vai discorrendo os seus livros, e vai chegar ao ponto que ele vai descobrir, estudar o que seria esse Estado perfeito, baseado na justiça. E a justiça tem as suas conotações, de acordo com as discussões com os seus pares. E ele se propõe a estudar o Estado perfeito e propor um Estado perfeito. E ele propõe o Estado perfeito mais ou menos desta forma, no qual o líder, o soberano, o governante seria um filósofo, porque segundo ele o filósofo era o dono da sabedoria, era o ser humano dotado com os talentos que a função requeria, as demandas da função que ele exigiria: um homem reto, sábio, puro de alma, sem estar preso a bens materiais. Não sei, será que funciona? E o povo? O povo seria o aprendiz desse líder. Ele passaria esses seus talentos ao seu povo, essas informações ao seu povo. E o povo o seguiria de forma celestialmente divina, harmonioso, sem conflitos, onde ninguém teria governo, não se teria obrigações, não se teria bônus e ônus, tudo seria igual. Essa proposta de governo é fantasiosa, porque o seu líder, de acordo com Platão, seria uma pessoa despojada de bens materiais, segundo ele, bens mundanos. Será? E que o povo não teria conflito, porque todos seriam iguais entre si. Muito bem. Com a evolução da história, nós vimos ao longo dos 2 últimos séculos, que essa ideia adequou-se perfeitamente às ideias socialistas marxistas da União Soviética, da antiga União Soviética, né? Que os adeptos e os simpáticos a essa filosofia, ou essa forma de governo, apregou aos 4 cantos a igualdade. Só que ela é diferente do que o próprio Platão idealizou. De acordo aos ensinos de Platão, a mulher cuidaria da criança como se fosse seu filho, sem que ela soubesse que era seu filho, sem distinção. Isso para todas as mulheres. As mulheres não teriam marido, teriam um homem. Bem como o homem e mulheres não teria contratos, essa coisa meio que de compromisso estabelecido depois com o direito romano, né? Ou seja, se fundamentava numa anarquia absoluta, no liberalismo total, presumindo-se que seria harmoniosa a relação dos homens simplesmente com os ensinamentos do filósofo, né, do pensador. Isso contradiz o próprio princípio dos deuses gregos, né? A mitologia grega é clara, tem vários deuses, cada um com uma área de competência, cada um fazendo a sua função, cada um exercendo o seu direito e seu dever, mas tendo uma hierarquia. A hierarquia por competência, e o líder que seria o Deus Zeus. Então a proposta do mentor, né, Platão, ela é meio fantasiosa, para não dizer absurdamente fantasiosa, para não dizer absurdamente sem fundamentos, absurdamente, eu nem
da sua racionalidade, dos seus maiores devaneios, se imaginaria um mundo tão perfeito. Se você tem dúvidas e é curioso e tiver oportunidade, veja o vídeo A República. É um universo celestial, um universo divino, e esse universo definitivamente não cabe à raça humana, ou não caberia à raça humana. Isto posto, vamos comparar. A forma de governo aplicada que mais se assemelha ao socialismo dentro da filosofia marxista, que não se sustentou, custou várias vidas. A sua implantação custou muitas vidas, muitas mortes. Foi feito um estrago danado na Europa. Invasão de país, morte de pessoas, morte a fio da espada, a tiros de canhões e fome. Porque quando eles queriam o domínio de uma região, eles cercavam, tirando o suprimento, e as pessoas morriam de inanição. Será que isso é justo? Aí essa ideia republicana, que não se esqueça, lá na União Soviética, quando se instala a União Soviética, é republicana. Tá? Então o nome dessa república foi matado milhões e milhões e milhões de pessoas, não só russas, dos países adjacentes também os invadidos. Tá? Então fique o senhor sabendo. Os adeptos da filosofia marxista, da filosofia socialista, nunca falam nisso. Eles só falam que é tudo igual, que é tudo igual, que é tudo igual. Eles têm um mantra contra o capitalismo, como se o capitalismo matasse as pessoas, como mata-se até hoje. Hoje não mais, que não se pratica o socialismo, né? Mas matou para a sua implantação na Europa. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver a república instaurada no mundo. O mundo inteiro passou a praticar república, notadamente após alguns eventos na Europa, especialmente a queda de Bastille, na França, onde o povo se rebelou e matou Luís XVI e a Dona Antonieta na guilhotina. Todo mundo conhece essa história. Muito embora depois a história vem sendo contada, recontada e atualizada, e escritores mais modernos não vinculados às ideias republicanas têm trazido a verdade à tona, e não foi bem assim como a história é posto para nós. Tá? A República Americana, que foi fundada por Sr. George Washington, através da sua independência, o qual poderia ter sido monarca, foi proposta a ideia de uma monarquia, mas ele recusou, ele quis ser presidente, instaurando-se sim a independência e a república. Há de se observar que os lastros sociais deles, cultura, intelecto, informação, costumes, eram todos britânicos. Talvez por isso seja a república de maior sucesso no mundo, para não dizer a única boa e grande república. Mesmo com as suas reservas, continua sendo um bom governo que agrada os seus cidadãos. E fizeram definitivamente uma grande pátria, uma grande nação. Passado isso, todos os países assumiram república, caçaram pessoas, mataram pessoas, implantaram república. No Brasil, a nossa república foi plantada mediante métodos não convencionais, que nós vamos abordar no momento oportuno. Uma vez estabelecido, a república no Brasil não foi diferente dos outros. Todas as outras repúblicas se estabeleceram através do fio da espada, de mortes, de segregação, de imposição de leis que, em tese, podemos dizer monocráticas, porque o presidente estabelece e cumpre. Ou o presidente e o corpo administrativo do país estabelece e cumpre, né? Ou seja, a república, para alguns estudiosos, notadamente os franceses, ela está estabelecida muito mais ditatorial, muito mais tirana do que o próprio rei Luís XVI. Né? Então, se o Luís XVI dizem ruim, imagine o presidente de hoje, que é detentor de muito mais poder. Então a república é malévola, ela é autoritária, ela é tirânica, tanto é que no Brasil, 126 anos de república, ao longo da história nós vamos ver que os presidentes foram tirânicos e improdutivos, mas agradou uma certa cúpula social, que garantiu o poder e garantiu quem ficou no poder e quem assumiu, que foram poucos.
Então a república está apresentada para os senhores para suas próprias conclusões. Se isso é república, monarquia, já dá um ok, compartilhe e vamos tocando em frente o nosso papo. Um grande abraço.